Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Easy Nurse e hoje nessa aula vamos falar um pouquinho com vocês sobre cálculos de medicação, certo? Vamos lá então. Então, juntamente aqui com vocês, vou fazer uma breve revisão das boas práticas de cálculo seguro, né? Isso daí é do Corém, tá? Não estou fazendo nenhuma cópia do livro do Corém, né? Estou apenas fazendo uma revisão juntamente com vocês sobre esse manual importantíssimo que o Corém lançou, volume 2, Cálculo de Diluição de Medicamentos, certo? Então, hoje a gente vai começar falando sobre a penicilina cristalina, tá? O que é? Um antibiótico, tá? Esse antibiótico ele é de largo espectro e ele é comum nas unidades de 5 milhões de unidades e 10 milhões de unidades. Então, existem essas duas formas de apresentação da penicilina, tá certo? E a penicilina cristalina, ela tem uma especificação um pouquinho diferente das outras medicações, tá? Nela, quando você for fazer a diluição, você tem que considerar a quantidade de soluto que já existe dentro dela para realizar seu cálculo de medicação, tá? Então vamos lá. A penicilina cristalina, ou seja, o frasco ampola que contém 5 milhões de unidades, né, ela tem um soluto equivalente a 2 ml. Você fala, mas é pó, certo? Só que esse pó ele equivale a 2 ml e deve ser considerado no momento da sua diluição. Não seja teimoso, deve ser considerado o volume do soluto, tá? Então, quando você tiver 5 milhões de unidade, ela equivale a 2 ml. Da mesma forma, no frasco, ampola de 10 milhões de unidades. Só que daí ele já equivale o dobro do soluto, né? 4 ml, tá certo? Então, se eu for utilizar, né, um frasco ampola de 5 milhões de unidades que já tem 2 ml de soluto, né, para mim atingir 10 ml dessa concentração, né, para mim atingir 10 ml e facilitar no momento da resolução da questão, eu preciso acrescentar apenas 8 ml de água destilada somado a esses 2 ml, então eu tenho 10 ml aqui neste frasco de 5 milhões de unidades, tá certo? Então, para os frascos de 5 milhões de unidades que tem 2 ml de soluto, eu adiciono 8 ml de água destilada. Tá certo? Aqui ó, ele fala, quando coloca-se 8 ml de água destilada em um frasco ampola de 5 milhões de unidade, obtém-se como resultado de uma solução contendo 10 ml. E da mesma forma, a gente utiliza esse pensamento quando a gente for utilizar o frasco que equivale, né, a 10 milhões de unidades. Por quê? Se ele já possui 4 ml, para 10 faltam apenas 6 ml de água destilada. Então é que ele diz de novo. Quando coloca-se 6 ml de água destilada em um frasco ampola de 10 milhões de unidades, obtém-se como resultado uma solução contendo 10 ml. Então veja bem, se o objetivo dos dois frascos é chegar até 10 ml, eu tenho que levar apenas em consideração o soluto que tem em cada um, que a gente já viu que é diferente, e acrescentar em água destilada o que falta. Vamos esquematizar aqui para ficar mais fácil. Ó. Se 5 milhões de unidades, né, estão para 8 ml de água destilada mais 2 ml de cristais, eu tenho um total de 10 ml. Logo, 5 milhões de unidades estão para 10. Ou seja, né, se eu tenho 2 ml de cristais, eu tenho que adicionar apenas 8 de água para atingir os 10 ml. Tá? Da mesma maneira, se eu tenho 4 ml de cristais no de 10 milhões de unidades, eu tenho que acrescentar apenas 6 ml de água destilada para me chegar à proporção de 10 ml aqui, tá bom? Acho que fica muito claro isso, né? Então aqui existe, né, algumas observações importantes que a gente tem que fazer. A quantidade de solvente, água destilada, se ela não tiver expressa na prescrição
ou houver orientação do fabricante que determina, né, quem vai determinar é quem está preparando, tá? A única coisa que você deve lembrar é que existe já 2 ml no frasco ampola de 5 milhões de unidade e que existe 4 ml de soluto, ou seja, de cristais, no frasco ampola de 10 milhões de unidades. Isso você não pode esquecer nunca, tá? Agora, a quantidade de água destilada que vai ser posta, se não tiver na prescrição ou se não tiver expresso pelo fabricante, você pode determinar. Mas então por que você falou que precisa chegar a 10 ml? Vai me explicar agora aqui, ó. Utilizo 8 ml no caso da penicilina de 5 e 6 ml no caso da penicilina de 10, né? Para que se tenha maior facilidade na hora de realizar o cálculo, tá? Então, se o nosso objetivo é facilitar o desempenho do nosso serviço e ter resultados mais precisos de forma mais rápida, né? Então, vamos facilitar, tá? Mas se você quer fazer com outro valor, você pode. Mas a recomendação é que seja feito dessa forma, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Ao administrar a penicilina cristalina, lembra-se que esta medicação ela é colocada normalmente em bureta, né, com 50 ml ou 100 ml conforme prescrição médica, tá certo? A bureta, a gente talvez mais para frente aborde um pouquinho sobre esse assunto da bureta, tá certo? Que ela serve para poder fazer uma rediluição nesta medicação, tá bom? Bom, para a gente poder fixar bem esse conteúdo, temos já um exemplo aqui já logo de cara, tá? Foi prescrito penicilina cristalina, 4 milhões e 800 unidades, né? E na unidade, ou seja, no hospital, você só tem o frasco ampola com 10 milhões de unidades. E aí você se pergunta, como que eu faço se eu só tenho 10 milhões de unidades? Como que eu vou separar desses 10 milhões de unidades essas 4 milhões e 800 unidades, né? É muito simples, a gente vai explicar passo a passo, tá? O que você precisa fazer primeiro é separar aqui, ó, os dados que o exercício ou a questão, né, seja lá verdadeira ou, né, na escola que você está vendo ou no concurso que você está prestando, tá? O importante é você agora saber elencar o que o que tem, o que não tem, né, o que pediu, o que não pediu. Então vamos lá. Aqui, ó, a prescrição médica. Então separa os dados que você tem. Prescrição médica, 4 milhões e 800 unidades, tá? Aqui a ampola que tem, né, no serviço, na instituição, é de 10 milhões de unidades. E aí a gente tem que lembrar o quê? Né? Aqui, importantíssimo, que a diluição precisa ser com mais 6 ml de água destilada. Lembrou que quem determina é quem está preparando? Pois bem, a dica é a seguinte: sempre faça com 10 ml ao total para facilitar a sua vida, tá bom? Então, se eu só tenho um frasco ampola de 10 ml, se eu tenho um frasco ampola com 10 milhões de unidades e 10 milhões de unidades equivale a 4 ml de cristais, eu preciso apenas adicionar 6 ml nessa solução para ter um total de 10 ml, tá certo? Então agora a gente vai seguir. Aqui estão as informações necessárias e a gente vai seguir para a resolução desta questão. Então aqui, ó, presta atenção nessa parte, tá? Você tem 10 milhões de unidades no frasco ampola, tá? Que o hospital tem. E nesses 10 milhões de unidades, né, você acrescentou 10 ml, ou seja, acrescentou mais 6 ml, com os mais 4 ml de cristais, você teve um total de 10 ml. Então a gente vai dizer o seguinte: então eu tenho 10 milhões de unidades em 10 ml, tá certo? A prescrição médica diz o seguinte: eu quero apenas 4 milhões e 800 unidades. Quantos de ml, né, eu vou ter que aspirar numa seringa depois, né, dessa solução, dessa penicilina de 10, quantos de ml eu vou ter que aspirar
para chegar neste resultado de 4.800.000, tá? Então, vamos recapitular aí. Eu tenho 10 milhões na unidade, eu diluí ela para 10, e desses 10 eu vou ter que aspirar X valor para mim chegar em 4.800.000, tá? Aí a gente utiliza a regra de 3. Então, esse multiplica com esse e esse multiplica com esse, tá? Multiplica em cruz, certo? Veja bem. Temos aqui então, ó, multiplicou em cruz. 10 milhões de unidades vezes X igual a 4.800.000 unidades vezes os 10 ml, tá certo? Grandeza embaixo de grandezas, tá bom? Se eu quero descobrir em ml, grandeza embaixo de grandeza, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Então, olha só. Então, ficou assim, ó. Tenho 10 milhões de unidades vezes x igual a 4.800.000 unidades vezes 10. Como que resolve isso? Também é simples. O x, ele vai ficar paradinho aqui no lugar dele, ó. O que está multiplicando o x vai vir aqui para baixo, ó. Então, olha o que aconteceu. Vai vir aqui para baixo o que está multiplicando o x, que no caso é os 10 milhões de unidades. Então, ficou o x paradinho, né? Os 4.800.000 vezes 10 ficou lá. E os 10 milhões de unidades veio para baixo dele, igual eu falei. Está aqui, tá? Para facilitar a sua conta, né? Para facilitar a sua vida. Então, resolva aqui primeiro, ó, aqui em cima, que ainda você tem uma operação a ser resolvida. 4.800.000 vezes 10, que deu 48, né? Deu mais aqui, ó, deu 48 milhões, tá? Agora, você fala, nossa, como que eu vou dividir isso daí se eu não tenho calculadora lá na hora? Então, você pode cortar os números de zeros. Então, corta 3 zeros aqui, corta 3 zeros aqui. Corta mais 3 zeros aqui e corta mais 3 zeros aqui. Então, ao total, ficou 48 dividido por 10. E aí, você chega num resultado de 4,8 ml. Então, temos aqui a resposta. Deve-se aspirar 4,8 ml, que vai corresponder a 4.800.000 unidades. Então, desses 10 ml que eu diluí aqui, ó, né? Desses 10 ml que eu diluí, as 10 milhões de unidades, eu vou aspirar desses 10 ml apenas 4,8 ml, tá bom? Pessoal, foi um prazer, né, ter revisto esse conteúdo com vocês. Espero ter ajudado, tá bom? Deixe suas opiniões, né, mais dica aí pra gente poder estar fazendo vídeo, né? O que você tem dúvida pode trazer aqui que a gente vai tentar esclarecer realmente, né? Vou tentar compartilhar todo o meu conhecimento com vocês. Não esqueça então de inscrever-se no nosso canal, né? E sempre assinar lá o nosso canal para você estar recebendo cada vez mais informações importantes para o seu dia a dia, porque esse é o meu objetivo, é trazer informações que vá facilitar o seu dia a dia, tá certo? Muito obrigado e até mais, viu? Tchau!